Espio Papo. E aí, galera do Espio Papo, olha a gente aqui novamente. Hoje eu tenho uma convidada aqui muito, mas muito especial, porque todo convidado do Espio Papo é especial. Antes de tudo, eu vou falar aqui sobre o currículo dela um pouquinho, para vocês entenderem com quem eu estou conversando. Bom, ela é jornalista, professora aposentada da Universidade Federal do Ceará, militante de causas sociais do movimento feminista e militante partidária. Como jornalista, trabalhou em vários veículos de comunicação, com destaques para a TVC, onde trabalhou por 16 anos. Como repórter-chefe de reportagem, sendo a última atuação profissional como jornalista no portal 247, como editora regional. Na UFC, professora por 20 anos, e coordenadora do curso de comunicação em 2 mandatos. Também foi diretora da Associação dos Docentes da UFC, a DUFCE. Foi membro do Conselho Cearense dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho Cearense de Direitos das Mulheres. Foi secretária de Mulheres do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Ceará por 8 anos e atualmente ela é secretária da mulher da Prefeitura de Fortaleza. Comigo hoje aqui no Espio Papo, abrilhantando esse papo gostoso, Fátima Bandeira. Boa tarde, Fátima, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo, obrigada pelo convite, um prazer poder participar aqui com vocês, trocar ideias sobre a nossa cidade, sobre a política de mulheres, principalmente nesses 300 anos que está nos deixando tão empolgados e felizes. São 300 anos de muita luta, né? Fortaleza é uma cidade insurrente, a gente sabe, né? Exatamente. E, assim, quais são o que vocês estão fazendo, assim, voltado para as mulheres, agora mais dentro dessa, digamos assim, desse tempo festivo dos 300 anos de Fortaleza, ações voltadas para as mulheres? Veja só, a política de mulheres, ela é transversal. Então, todas as políticas da prefeitura hoje, a partir da criação da Secretaria de Mulheres, elas têm recorte de gênero. O que é que isso significa? Que se a prefeitura vai fazer uma ação na saúde, a gente tem o recorte de gênero naquela ação. Por exemplo, o prefeito tem destacado muito isso e tem sido muito importante. Nós estamos reduzindo significativamente na prevenção à saúde a fila da mamografia. Vocês estão trabalhando só com isso? Não, a prefeitura está trabalhando com várias frentes, mas no recorte de gênero, a mamografia é uma das prioridades, porque havia uma demanda reprimida muito grande e a prefeitura implantou vários mamógrafos novos e agora a gente está tentando reduzir essa fila. Então, dentro da área da saúde, a gente tem, por exemplo, a redução da fila da mamografia. A ideia é que a gente consiga, em algum momento, zerar, não porque a mamografia é algo que você faz todos os anos, mas você ter a mais agilidade para atender essa demanda. Mas se você pensar na área da violência contra a mulher, agora, para os 300 anos, o que é que nós temos? Nós estamos trabalhando no atendimento dos eventos que estão acontecendo nesse período, que tem vários eventos. Então, a gente vai ter, por exemplo, os eventos com shows, né, que são os eventos deste domingo. Então, no evento do domingo, a Secretaria de Mulheres está lá para atender eventuais vítimas de violência e fazer o acolhimento psicossocial. Mas a área que você pensar da prefeitura, ela sempre vai ter recorte de gênero. Por exemplo, quem são as pessoas cadastradas, em sua maioria, para ambulantes nesses eventos? São mulheres. Então, são várias as políticas que a prefeitura faz hoje e nessas políticas tem o recorte de gênero como uma das determinações do prefeito de priorizar a política de mulheres. Entendo. Agora, explica aqui para o nosso público, quando você fala assim, recorte de gênero, você está falando sobre o que exatamente? É porque a gente chama de recorte de gênero porque eu tenho uma política que é geral, ou seja, se eu vou pegar o da saúde, que é o mais fácil de entender. Então, eu tenho atendimento nos postos de saúde, que é para criança, para adulto, para jovem, para velho, para tudo.
Mas quando a gente fala recorte de gênero, é que você vai ter uma prioridade para um gênero, no caso, o de mulheres. Entendo. Então, a gente fala que a política de saúde, ela hoje é desenvolvida com a compreensão da importância do recorte de gênero. A política de educação é desenvolvida com a compreensão do recorte de gênero. A política de segurança pública é desenvolvida com a percepção de que há uma diferença e que é preciso ter o recorte de gênero. Então, as políticas da prefeitura, no geral, por orientação do prefeito, e tanto é que por isso que ele criou a secretaria, elas têm hoje esse recorte de gênero muito claro para priorizar o atendimento das mulheres, de vez são a maioria da população. As mulheres são a maioria da população no Ceará, no Brasil e em Fortaleza também. Então, como que você pode pensar uma política pública que não leva em conta a especificidade da mulher? Então, se você pensar na segurança, o que é que você está dizendo? Olha, existe uma violência urbana, não vou nem entrar na doméstica, mas se você pensar na própria violência urbana, quem são as maiores vítimas dos furtos? São as mulheres. Por quê? Porque os marginais entendem que são mais frágeis, então é a nossa bolsa que é roubada, é o nosso celular que é roubado. Então, as maiores vítimas da violência urbana são as mulheres, no transporte coletivo, quem sofre assédio, quem sofre importunação, mulheres. Então, todas as políticas que você pensar, você tem que levar em conta que homens e mulheres não são iguais e que, portanto, há uma diferença em como a sociedade encara os homens, a sociedade de uma maneira geral, não estou falando só da violência, e como a sociedade encara as mulheres. E é exatamente por termos ainda uma sociedade extremamente conservadora, que ainda acha estruturalmente que a mulher é um objeto do homem, que a mulher é inferior ao homem, nós precisamos ter uma política diferenciada de empoderamento, de valorização da autoestima das mulheres, enfim, é preciso que tenha essa compreensão para que a gente possa vencer o problema da desigualdade, porque quando a gente está falando disso, a gente está dizendo que a violência, ela tem uma causa estrutural, e a causa estrutural é o patriarcado, que faz com que as mulheres sejam consideradas propriedade dos homens e, por sua vez, inferiores aos homens. Então, para a gente combater isso, é preciso que a gente tenha nas políticas públicas, de uma maneira geral, esse recorte de gênero. Entendo. Agora, Fátima, me corrija se eu estiver errado. Eu entendi tudo que você falou, mas, por exemplo, se na educação composta de um núcleo familiar, pai, mãe, irmãos, filhos, né? Se essa educação fosse dada dentro de casa, pela mãe e pelo pai, não ficaria muito mais fácil crescer um jovem, um adulto, já respeitando as mulheres, sem a gente estar, digamos assim, hoje tendo tantas preocupações em relação à violência contra a mulher, se isso lá atrás, na primeira infância, dos 5 aos 7 anos, se essa educação familiar fosse dada com mais ênfase, tipo assim, houvesse campanhas em relação a isso? Não, veja só, nós estamos falando de uma coisa extremamente complexa, que é a sociedade historicamente, secularmente patriarcal, tá? Historicamente, as mulheres são consideradas inferiores aos homens. Isso se reflete em várias áreas. Você pensar a religião, né? Como é que a religião trata, por exemplo, as mulheres? As mulheres têm que ser submissas ao homem, né? Várias religiões pregam isso abertamente, né? A mulher veio da costela do Adão, né? Ela é fruto do, né? O homem veio do barro, a mulher vem da costela dele. Então, quando você pensa que a gente está falando de uma questão estrutural e cultural muito forte, o ideal é óbvio que as famílias educassem os seus filhos para não serem machistas, para não serem misóginos. Mas nós estamos falando de uma coisa muito profunda, que a própria família reproduz isso. E quando eu digo reproduz, não é porque é do mal, não. Eu gosto sempre de destacar isso. Olha, fulana criou o filho machista, o marido da fulana é machista. Às vezes, as pessoas não têm dimensão do que é a violência, porque a gente pensa que a violência, ela é física. A violência física é um último estágio da violência. A violência, ela começa moral, psicológica, sexual, patrimonial, física, que deságua, obviamente, no caso mais dramático, que é a morte, o feminicídio. Então, quando a gente está falando disso, a gente está dizendo que as pessoas não têm muitas vezes dimensão de que estão cometendo um ato violento quando, por exemplo, um marido diz para a mulher: você não pode sair com essa roupa está muito curta,
Ou você não pode sair com esse batom vermelho. E na cabeça dele, ele acha que ele está cuidando. Porque como aquela mulher é uma propriedade dele, ele diz que eu estou cuidando de você quando eu lhe oprimo, porque isso é opressão. Então, isto é uma violência. Eu não posso usar a roupa que eu quero, eu não posso usar o batom que eu quero, eu não sou dona da minha vida, eu não sou dona do meu corpo. As mulheres casadas são vítimas de estupro cotidianamente, porque o marido chega em casa bêbado e quer fazer sexo com ela, ela tem que ceder, porque ela é casada, ela é obrigada. Então, a sociedade não tem dimensão do que é essa violência. E a doméstica é talvez a mais grave. Por quê? Porque ela acontece no ambiente privado. O Estado pode intervir no ambiente público. Então, eu posso fazer segurança pública, eu posso mudar a educação nas escolas, mas eu não posso entrar na sua casa e você agora vai criar o seu filho ou a sua filha assim. E a gente cria, sim, os filhos de forma diferente. Eu sou mãe e sou avó. Eu tenho um casal de netos, um menino e uma menina. Você acha que a gente não trata diferente? É preciso que a gente se policie cotidianamente, porque eu, que sou militante feminista, me policio, porque muitas vezes eu mesma reproduzo comportamentos que eu considero que são machistas. Então eu tenho que permanentemente me policiar. Por quê? Porque essa questão ela é cultural, a gente herda isso, a gente é criada dessa forma, a gente acha natural o irmão mais velho mandar na irmã mais nova, a gente acha que é natural. Não, ele é meu irmão, tá cuidando de mim, ele pode mandar em mim, ele não deixa eu namorar com fulano, ele não deixa eu sair com a minha amiga, e é o irmão. Então, a gente reproduz isso de uma forma tão natural que a gente não percebe que a gente está perpetuando essa cultura e, por sua vez, perpetuando a violência. Por isso que é tão difícil combater a violência contra a mulher. Ah, porque é tão difícil. A gente faz campanha, a gente divulga, a gente cria lei e a gente não consegue reverter esses índices. Porque, efetivamente, é preciso uma mudança muito profunda na sociedade como um todo. E aí a educação é fundamental. E não é a de casa. Porque essa de casa é como eu te disse, eu não consigo entrar na sua casa para dizer que você vai educar seu filho. Mas na escola eu posso educar uma nova geração. Eu posso ter uma política de igualdade de gênero na escola, que na hora do recreio, eu não boto o menino para jogar futebol e a menina para ficar sentadinha conversando. Porque isso é reproduzir uma política que diz que homens e mulheres são diferentes no sentido da sua influência. Então eu não posso jogar bola, porque eu sou menina, eu não posso jogar futebol. O menino pode, a menina vai ter que ficar sentadinha no recreio, bem boazinha, bem quietinha, conversando com as amiguinhas, porque ela não pode jogar futebol, porque a própria metodologia da escola reproduz essa noção de machismo dentro da escola. Então, a escola pode mudar a sua pedagogia. Nós podemos fazer a transformação. Essa transformação a gente tem que fazer para as novas gerações. É muito difícil você conseguir mudar a mentalidade de uma pessoa adulta. Não é fácil. E eu digo isso, como eu lhe disse há pouco. Eu me policio todo o tempo. Imagina quem não se policia e que reproduz esse comportamento sem ter noção de que está tendo um comportamento machista. E mulheres e homens são machistas, não são só as mulheres. Não, só os homens, desculpa. Eu entendo. Agora, voltando aqui para a pergunta que eu te fiz, porque eu conheço um casal que eles fazem projetos sociais. E dentro desses projetos sociais, eles foram numa creche, né? E muitas crianças e tudo na faixa de 5, 7, 8 até 10 anos. E essa menina relatou que ela viu um dos meninos que batia em todas as meninas dentro da sala de aula, em todas. E se tinha falado com ele, com a família dele, tudo. E ela achou isso muito estranho e não normal, né? Aí chamou o menino também muita rede até para falar com ela, só que ela com muito jeito, com muita psicologia. Aí ela levou o filho dela, que deve ter uns 14, 15 anos, que o menino é louco por ele, né? Aí até que ela descobriu que ele simplesmente estava replicando o comportamento do pai. Tudo que o pai fazia, ele fazia. Ou seja, então aí a gente vê a questão da educação. Porque se na casa desse menino não houvesse essa violência, provavelmente... A maioria dos homens violentos ou foi vítima de violência, ele pessoalmente, de assédio, de importunação sexual ou de violência física dos pais, ou ele acompanhou a violência contra a mãe. Isso é um perfil
comprovado em todas as pesquisas. Esses homens que são violentos, eles foram criados e eles reproduzem essa cultura que eles adquiriram pelo exemplo. Então, se eu vejo meu pai bater na minha mãe todo dia, eu acho que eu posso bater na minha mulher todo dia quando eu casar. Se eu apanhei todos os dias do meu pai, eu posso bater todos os dias nos meus filhos. Então, a cultura da violência precisa ser combatida como um todo. Mas, no geral, esses homens que praticam violência, eles foram vítimas de violência na sua criação. De uma maneira geral. Tá. Agora eu te pergunto, por exemplo, com tantas campanhas, com tanta coisa dita no rádio, na televisão, na internet, sobre essa questão da violência, do feminicídio, se tem uma noção de que homens mais maduros, você disse que é muito difícil um homem, digamos você mudar assim, uma pessoa mudar adulta. uma pessoa adulta. Então, é muito mais difícil, não é impossível, não é mas impossível. É muito mais difícil. Pois é, mas aí é por isso que eu bato muito nessa tecla, porque assim, a família, quando ela é bem estruturada, eu vejo alguns exemplos de vários familiares de várias famílias que eu conheço que tem essa preocupação em a mãe ver uma atitude machista do menino e dizer assim, meu filho, tá errado, não pode. A questão que você falou no colégio, de o menino jogar bola e a menina ficar ali olhando. Mas eu vejo assim que essa mentalidade já muda um pouco, porque hoje em dia eu vejo que as meninas, elas em colégio, tanto do estado como particular, se ela quer jogar bola, ela joga, se ela quer jogar basquete, ela joga. Eu acho que os jovens de hoje, eles estão se entendendo mais em relação a isso. Você viu a última pesquisa? A maioria dos jovens acha que a mulher tem que ser submissa aos homens? Agora, semana passada. Isso não é verdade. Veja só. Mas deixa eu tentar explicar aqui. Você tem muitos avanços, tá? Aí posso listar aqui desde 32, quando a gente teve direito ao voto, ou a própria fim da escravidão, a lei do ventre livre. Você tem vários avanços, tá? Mas a cada avanço há uma contra-reação. Então, a gente fica dizendo hoje, porque com tudo isso que aconteceu, eu tenho a Lei Maria da Penha, eu tenho a lei do feminicídio, eu tenho a lei contra a violência política de gênero, enfim, nós temos uma legislação enorme. Entretanto, nós temos uma sociedade ainda muito tradicional e conservadora. Essas leis são fruto de quê? De uma mudança da sociedade? Não. Essas leis são fruto de uma luta dos movimentos organizados de mulheres. A maioria das mulheres não é organizada em movimentos. Aí eu estou falando associações, sindicatos, redes, enfim, todas as formas de organização que nós temos das mulheres. Mas existem muitos movimentos de mulheres organizados. Eu faço parte de vários, inclusive. Não só no meu partido, mas também de movimentos sociais. E a gente tem lutas enormes e a gente avança. Por exemplo, a criação do Ministério das Mulheres no primeiro governo do presidente Lula. Foi uma luta das mulheres. A criação da Secretaria Estadual de Mulheres no governo do governador Elmano. Foi uma luta das mulheres. A criação da Secretaria de Mulheres na Prefeitura de Fortaleza. Foi uma luta das mulheres. Todas? Não. Das mulheres que estão organizadas nos movimentos. E são essas mulheres que fazem a diferença para que a gente avance. Isso não é o conjunto das mulheres, nem o conjunto da sociedade que muda. Então, você encontra uma reação. Eu acho que o exemplo mais claro disso é quando as mulheres, elas são a maioria da população. Mas nós somos subrepresentadas, muito subrepresentadas, nos parlamentos. Nós somos, juntando todos os parlamentos, cerca de 12%. Quando você junta Câmara Federal, Senado, câmaras municipais, assembleias legislativas dos estados, nós somos cerca de 12%, sendo 52% da população. Então, você tem uma desigualdade enorme na nossa representação e isso tem um peso muito forte e consequências muito fortes. Mas nós avançamos, porque antes nós não tínhamos nada. O que aconteceu quando a gente adentrou o espaço da política, que é considerado um espaço masculino e não feminino? A mulher não tem direito de fazer política, e não tem por vários motivos. A gente passa a ser vítima de violência no espaço político. Aí o que a gente faz? A gente vai, briga e cria lei
que criminaliza a violência política de gênero. Então, cada vez que a gente avança, vem uma contra-reação. Então, eu consegui entrar nos parlamentos, por outro lado, eu sou atacada e agredida regularmente nos parlamentos. A quantidade de vereadoras no interior deste país que tem o mandato cassado é algo brutal, porque as câmaras não conseguem aceitar. No Ceará, nós temos 500 e poucas vereadoras dos 2.800 que nós temos. Toda hora tem uma vereadora que é silenciada numa Câmara Municipal, porque uma Câmara Municipal de 9 tem uma Câmara Municipal de 20, que são pouquíssimas, tem 2, nós somos muito poucas. Então, a gente é profundamente agredida e silenciada nessas câmaras, os presidentes não deixam a gente falar. Então, assim, você consegue avanços pelo movimento organizado, mas a sociedade não vem junto, tá? Então, as próprias mulheres. Quantas mulheres você conhece que dizem, eu sou contra o feminismo? Eu canso de ouvir. Eu sou militante feminista, estou cansada de ouvir. Odeio esse negócio de feminismo. Não tenho a menor ideia que ela só está ali porque houve as feministas que lutaram para ela estar ali, ela não tem noção. Eu entendo. Então, essas questões, elas são muito complexas. Mas te interrompendo aqui um pouquinho. Por exemplo, eu vou só citar aqui um assunto polêmico agora da moda, né? Aliás, foi eleita como presidente da Comissão das Mulheres a Erika Hilton, que não é uma mulher. Ela é mulher, ela é uma mulher trans. Ela é uma mulher trans. Ela é uma mulher? Ela é uma mulher, claro que é. Então pronto. Não, você está dizendo, então eu não... Isso é fruto do preconceito também contra pessoas LGBT. Você sabe quantos gêneros existem reconhecidos na Prefeitura de Nova York? Não, mas o que eu quero dizer porque é uma questão de gênero, são 32 gêneros. Não, existe uma questão biológica, não vamos misturar as estações, existe uma questão que é biológica. Então, eu tenho pessoas que são cis, são pessoas que se identificam com o gênero, com o sexo biológico que elas nasceram. E eu tenho pessoas que são trans. Elas não se identificam com o sexo biológico que nasceram. Essas pessoas nasceram num corpo masculino, mas elas se sentem mulheres, ou essas pessoas nasceram num corpo feminino e se sentem homens. Entendo. Então, é preciso que as pessoas comecem a compreender que não é o sexo biológico que determina a minha identidade de gênero. A minha identidade de gênero é uma construção social e uma construção psicológica. Eu não me reconheço num corpo masculino, porque eu sou uma mulher hétero. Eu entendo, mas eu vou... Tá? Mas a Erika Hilton é uma mulher que não se reconhecia num corpo masculino. Ela é uma mulher trans. Porque como ela fez mudança de sexo, e é ótimo que tenha feito, para que ela consiga se reconhecer. Porque imagina o que é você conviver com uma crise permanente de identidade. Isso é muito sério e as pessoas não levam isso a sério. Não, entendo. Agora, então, ela é mulher. Certo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, já existem, digamos, travestis, eu vou falar travestis. Travesti é outra coisa. Tá, tudo bem, mas eu vou falar travesti, é aquele... Travestis são pessoas de um sexo que se vestem de outro. Pode ser uma mulher que se veste de homem ou um homem que se veste de mulher. Eu vou citar um... Não são pessoas trans. Não, tudo bem, eu vou citar um artista famoso que já faleceu, a Rogéria, que era uma travesti. Ela não era uma pessoa trans, ela era uma travesti. Travesti é uma atividade entre uma busca de identidade e uma atividade artística. A Rogéria era uma grande artista, né? Morreu há alguns anos, era uma grande artista, se travestia de mulher. Fora do palco, você viu a Rogéria quantas vezes vestida de mulher? Nunca, porque ela nunca se vestiu de mulher fora dos palcos. Fora dos palcos ela era a Rogéria. Ela não era a Rogéria fora dos palcos, ela era uma travesti, ela era uma artista. E tem vários travestis. Então, travesti é outra coisa. Agora, uma pessoa trans é uma pessoa que precisa fazer a mudança de sexo para se reconhecer, que é diferente. E é por isso que eu estou dizendo, ela não faz a cirurgia? Olha, é muito ruim quando ela não faz, porque isso causa sofrimento. Não, tudo bem, eu digo, então, mas se ela não faz por opção... É muito difícil. Nós temos hoje legislação, inclusive, que assegura que a partir dos 12 anos a gente pode começar o processo de transição. Porque isso é um processo de transição. Eu não acordo hoje, não, hoje eu quero mudar de sexo, vou no médico e mando me operar. Não, isso é um processo de transição muito sério, que envolve todo um tratamento hormonal. Você conhece o filho da Gretchen, eu não lembro agora o nome, Tammy, acho que é Tammy, né? Tammy Gretchen. Tammy.
todo o processo de tratamento hormonal que ele fez. Hoje você o vê, você o viu quando ainda era considerado uma menina, e hoje você o vê, ele tem barba, tem bigode, porque é todo um processo Então, no caso, de há uma tratamento distinção hormonal, e a nossa lei permite. Não, eu digo, então, no caso aí... Porque isso é causa de sofrimento existe uma mental. diferença entre a biologia... Não, é que sexo é uma coisa biológica e gênero é uma coisa social. Então, a minha construção de gênero, ela é social, ela não é biológica. Não é o sexo que eu nasci que determina que gênero que eu vou ter. Que aí eu estou tentando te dizer, a Prefeitura de Nova York reconhece, na Prefeitura, quando você vai fazer a sua identidade, ela reconhece 32 gêneros. Porque por que chama LGBTQIAP+, que a gente tem um monte de letrinha? Cada uma dessas letrinhas é um gênero e elas não são a mesma coisa. L de lésbica, G de LG, B de bissexual, LGBT de trans, LGBTQ de queer. Não consigo decorar todas as letras. Caso, e tudo isso são gêneros. Não, eu entendo, mas no caso, eu acho que, digamos, isso na minha opinião, o mais importante, independente se é LGBT, de sei lá o que, isso, aquilo, outro, eu acho que independentemente do que a pessoa seja, tem que haver o respeito. Não interessa se a pessoa é isso, é aquilo, gosta de um time, gosta do outro e tal. Tem que haver o respeito. Então, assim... E agora, por isso que o caso da Erika Hilton deixou muitas mulheres, principalmente as que lutam pelo direito e o respeito, indignadas de dizer que ela não é mulher. Ela é mulher. Você está dizendo, não vou... Não, ela quer dizer que não é biologicamente, mas ela se sente... Ela é mulher, ela é uma mulher trans, chama-se mulher trans. Ela conseguiu ser mulher. Mas já ela não nasceu, mas ela é hoje. Outro caso recente, então, uma assim como o da Gretchen é homem. Que é trans, mas não fez a mudança de gênero. Às vezes elas não têm dinheiro para fazer. Não, tudo bem, não fez. Foi se alistar e o Exército convocou ela agora. Saiu agora. Porque ela está com registro de homem. Tem que cumprir o prazo da lei. A lei diz que os homens têm que servir o Exército. Ela vai ter que ir até que consiga uma liminar de um juiz que tem um mínimo de sensibilidade para dizer, olha, essa moça não pode cumprir porque ela ainda não é uma mulher, porque ela não tem dinheiro para fazer... Estou supondo que é dinheiro, não teve dinheiro para fazer o tratamento, porque eu faço, inclusive, pelo SUS. Só que a demanda é maior do que a capacidade de atendimento. Então, ela vai ter que conseguir uma liminar, mas, eu não sou homem, eu sou mulher, eu não tenho obrigação de cumprir o serviço militar. Então, a legislação, muitas vezes, não acompanha, porque nós temos legislações extremamente conservadoras. Faz muito pouco tempo que os homens pararam de matar as mulheres em defesa da legítima legítima defesa da honra. Isso faz muito pouco tempo, agora, isso foi na década de 80. Pronto. Então, a legislação, às vezes, não acompanha as mudanças sociais. E, às vezes, foi o exemplo que eu disse antes, a gente tem mudanças na legislação que a sociedade não acompanha. Então, isso é um tensionamento. E esse tensionamento é importante, porque a gente vive numa sociedade democrática, graças a Deus. Né? A gente consegue ter esse duplo movimento. Às vezes a legislação avança mais e a sociedade não está preparada, às vezes a sociedade está mais preparada e a legislação não avança. Nós temos vários problemas. É só você ver nesse Congresso que está aí, que aprova legislações absurdas, né, de retrocessos contra as mulheres, por exemplo. Né? Então, que faz parte também disso que eu estou lhe dizendo, da contra-reação. Cada vez que a gente avança, vem uma contra-reação para tentar fazer com que a gente retroceda. Que foi o que a gente viveu durante os 6 anos depois do golpe da Dilma. Quando a Dilma foi cassada, até o último presidente, que eu não gosto de dizer o nome, sair, foram 6 anos de retrocesso, desmontadas as nossas políticas públicas todas. Todas. Não tem uma área que você pense que entre 2016 e 2022 não foi desmontada uma política. Qualquer uma que você pensar, todas foram desmontadas. Na saúde, na educação, na geração de renda, na violência, tudo. Foi um retrocesso enorme. Nós estamos lutando agora para recuperar o que a gente perdeu e conseguir avançar. O que não é fácil, exatamente porque há muito preconceito, porque há muita resistência dessas alas mais conservadoras da sociedade. Mas quando você fala que, por exemplo, no Brasil todo existe uma representatividade pequena da mulher, como deputado federal, estadual, senadora, então
por exemplo, se existem mais mulheres que homens, por que as mulheres não votam nas mulheres para... Por uma questão cultural muito séria. Porque se eu sou mulher, eu vou votar numa mulher. Em tese. A primeira coisa é que, assim, não é votar em qualquer mulher. Não, lógico. Porque tem mulher que é machista. Tanto quanto os homens. Tem uma deputada aqui que foi no plenário e rasgou o pacto contra o feminicídio. Foi lá no pacto, eu não vou dizer o nome, porque eu não gosto de dizer, é tão absurdo. Mas nós tivemos um pacto nacional assinado para combater o feminicídio, e uma deputada do Ceará, estadual, foi lá no plenário da Assembleia e disse, eu não aceito esse pacto, rasgou e jogou no chão. Então, não é qualquer mulher que a gente tem que eleger. Essa é a primeira coisa que é para a gente deixar claro. A segunda coisa, por que é que as mulheres não votam nas mulheres? Porque as mulheres, elas não participavam da política. Nós estamos na política há muito pouco tempo. A primeira deputada eleita neste país foi em 1934. Ela era suplente, a Berta Lutz. Ela não foi nem eleita, ela era suplente. Mas, enfim, a gente não participava da política, porque não era um espaço destinado a nós. A gente consegue votar porque tem um grupo que chama sufragistas, que é coordenado, inclusive, por essa mulher, pela Berta Lutz, que foi a nossa primeira deputada. Ela participou do movimento sufragista nos Estados Unidos e, quando ela voltou para o Brasil, ela implantou o movimento sufragista aqui, foi lutando e a gente conseguiu ter acesso aos parlamentos, entre aspas, né? Porque uma coisa é eu ter uma lei, a sociedade não acompanha, outra coisa é você ter a resposta da sociedade. Então, a gente não conseguia ter mulheres nos parlamentos. Isso, historicamente, porque esse espaço público não é o espaço das mulheres. As mulheres participavam dos processos políticos? Não. Ainda hoje participamos muito pouco. Por quê? Porque quando eu saio de manhã para trabalhar, eu tenho que deixar feito o café da manhã, o almoço, o menino arrumado para ir para o colégio, tudo bonitinho para eu ir trabalhar. E quando eu volto de noite, eu tenho que preparar as coisas para o dia seguinte. Quando o meu marido sai para trabalhar de manhã, primeiro eu acordei às 4 da manhã para deixar tudo isso pronto, tá? Ele acorda às 7, porque ele bate o ponto às 8, ele não tem que fazer o café, arrumar menino, fazer nada, então ele acorda às 7, às 8 ele bate o ponto. Quando ele sai do trabalho às 6 horas, ele vai no botequim conversar com os amigos, ou vai para uma reunião do sindicato, ou vai para uma reunião do partido, e eu vou para casa ajeitar as coisas. Então, a jornada dupla e tripla, muitas vezes, das mulheres, impede que as mulheres tenham uma participação política mais efetiva. Quantos partidos políticos são comandados por mulheres? Quantos partidos políticos têm mulheres na sua direção? Quantos sindicatos são comandados por mulheres? É porque a gente não quer? É não. É porque esta estrutura da sociedade não nos permite. Então, isso é a primeira coisa que precisa ficar claro. Mulher não vota em mulher, mulher não vota em mulher. Sabe por quê? Porque a gente não foi educada para votar em mulher. A vida inteira a gente votou nos homens, e eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque eu fui secretária de mulheres do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras 8 anos, fazendo campanha, mulher vota em mulher. Mas Fortaleza... Não, deixa eu só te dizer, não é assim. Deixa eu terminar, porque essa questão também é muito complexa. Aí você tem esse aspecto, mulher não vota em mulher, porque a gente sempre foi criada para não votar em mulher. 2, a estrutura dos partidos não estimula a participação das mulheres. Então, você tem hoje uma legislação que garante que eu tenho 30% das vagas de candidaturas reservada para um gênero, porque não é reservada para as mulheres. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser 70% mulher e 30% homem. Óbvio que a prática diz que é 30% mulher e 70% homem, porque isso é cultural, tá? Então, eu tenho uma legislação que não garante a participação das mulheres. Eu tenho uma sociedade que ainda não aceita. Então, quando você é candidata e eu sou candidata, você consegue financiamento para a sua campanha e eu não, porque ninguém bota dinheiro na minha campanha, mas bota na sua, que é homem, tá? Então, são vários mecanismos que impedem que as mulheres participem da política e que as mulheres se acostumem a votar em mulheres, porque a gente votou em homem a vida inteira. Por isso que eu dizia, a gente votou nos homens a vida inteira, tá na hora deles votarem na gente. Não é mulher vota mulher, não, os homens precisam votar nas mulheres também, porque não é justo colocar nas nossas costas que as mulheres não são eleitas porque as mulheres não votam nelas. Porque no dia que nós boicotarmos, a gente não elege um homem. Então, os homens têm que votar na gente também, para que a gente tenha igualdade de gênero também na política. Pois é, mas é exatamente isso que eu ia falar, porque Fortaleza saiu na frente quando elegeu a primeira prefeita de uma capital, que foi a Maria Luísa Fontinelli. Então... Eu disse na minha primeira fala, Fortaleza é uma cidade insurgente.
Pois é. Mas isso foi um acaso, porque já tivemos depois outras derrotas. Várias mulheres disputaram prefeitura em Fortaleza. Socorro França foi candidata a prefeita e nunca ganhou. Né? Então, assim, tem mulheres que foram candidatas e não ganharam. Nós tivemos, e aí, Fortaleza, por ter essa tradição mais insurgente, mais gaiata, sei lá, não sei se é totalmente insurgente, porque nós temos uma elite muito conservadora, né? Mas nós tivemos uma grande reação na época da Maria. E eu me lembro muito da campanha da Maria Luísa. Ela disputou com o Paz de Andrade e com o... Quem era o outro? Nem me lembro com quem. A disputa era polarizada entre o Paz de Andrade e o outro candidato que agora me foge. Tinha o J. Oliveira que ele cortava. Não, o J. Oliveira era vereador. Mas ele era vereador. Mas a Maria Luísa disputa a prefeitura com o Paz de Andrade e um outro político tradicional que eu no momento não me recordo quem era, o adversário. E ela polarizado entre o Paz de Andrade e o outro. A Maria Luísa era a terceira colocada. Nas últimas 2 semanas da campanha, a militância do PT faz uma diferença enorme em qualquer campanha. A nossa militância foi para a rua e a gente pedia o voto, a gente ia pedir para você, por favor, vote. Não, mas ela não ganha. Mas se você acreditar, ela ganha. Esse era o nosso mote de campanha. Não, se você acreditar, ela ganha. E conseguimos reverter essa situação. Maria Luísa ganhou a eleição. Eu acompanhei, eu era jornalista, acompanhei também a apuração. Maria Luísa virou eleição meia-noite, porque naquela época o voto era contado, né? Meia-noite. Depois nós tivemos o caso da Luiziane. Quantas vezes a Luiziane já foi derrotada depois disso? Ela já foi candidata mais 3 vezes e perdeu todas as 3, terminou em terceiro lugar, em 4º lugar. Então, não tem muito essa coisa de que Fortaleza, voto de mulher, são circunstâncias, até porque cada eleição é uma eleição. Não tem uma eleição igual a outra, porque se tivesse a gente ganhava todas as eleições, né? Era fácil. Então, não tem uma eleição igual a outra. Cada conjuntura de cada eleição interfere no resultado eleitoral. Então, Luiziane ganhou naquele momento, numa determinada conjuntura, depois disso ela nunca mais conseguiu. E é uma prefeita que foi muito boa para essa cidade, reconhecida até hoje. Ainda hoje eu estava ouvindo uma entrevista na Rádio Povo, quando o Jocélio perguntou para o Evandro sobre o sistema de transporte, o Evandro disse, não, nós estamos comprando tantos ônibus, já recebi tanto, vou receber mais tantos. O jornalista disse, pois é, na época da Luiziane, o sistema de transporte funcionava, era tudo bom. Até hoje é reconhecida, a Vila do Mar é reconhecida. Então, as políticas que a Luiziane implantou são reconhecidas até hoje, mas ela não ganhou eleição depois disso. Então o que ganha eleição? É um bom governo? A conjuntura. Não, é um bom governo ou é o dinheiro? O dinheiro é muito importante. Então, a primeira coisa que precisa ter claro... Não, é porque o dinheiro é muito importante. Não, eu entendo, mas eu pergunto por quê? Porque o prefeito, seja ele qual for, de que partido for, ele pode fazer tudo por Fortaleza. E na campanha seguinte, ele não ser eleito. Isso. Mas aí é o que eu pergunto. Tem um caso emblemático no Ceará. O governador Lúcio Alcântara tinha 67% de aprovação e perdeu a eleição por Cid Gomes. Aí foi dinheiro. Não. É que você não pode reduzir, isso não é uma coisa simples. Eleição é uma coisa extremamente complexa. Por isso que pesquisa não resolve eleição, tudo isso que ficam dizendo. A conjuntura define uma eleição. Então você tem uma conjuntura favorável. Vou pegar agora a reeleição do governador Elmano. Nós temos uma conjuntura favorável para reeleger o governador Elmano. Por quê? Porque nós temos uma base de apoio com 12 partidos. O adversário dele tem uma base com 3. Eu tenho uma base de apoio que tem cerca de 160 prefeitos. O adversário dele tem 30. Então, isso faz parte de uma conjuntura. Isso resolve? Não. Tá? É porque vai comprar voto. Essa coisa de compra-voto, ela é residual. Compra-se voto? Compra-se. A gente sabe, a gente não consegue provar, né? E eu já coordenei muita campanha e já denunciei muita compra de voto. Mas isso é residual. Você precisa efetivamente conquistar as pessoas. Então, quando eu vou lá para o município, qualquer que seja, tá? O prefeito me pede o voto. Se o candidato não corresponder a que o prefeito está pedindo, ele não vota, o voto ainda é secreto, graças a Deus. Então, mas o prefeito consegue, os prefeitos negociam voto e diz que dão não sei quantos votos. Não, porque eles botam o servidor tudo para votar mesmo, né? Você está no meu governo é porque você me apoia e você apoia o meu candidato. Isso não é comprar voto, isso é da política.
comprar voto é eu chegar para você e está aqui, ó, R$100 para você votar em mim. Isto é residual. Não é isso que ganha eleição. Ganha eleição boas propostas, ganha eleição boa articulação política, e ela tem que ser muito boa. E ganha eleição se você tiver carisma, se você conseguir falar com as pessoas, chegar nas pessoas. Porque uma coisa é você fazer discurso. Eu me lembro que tem um episódio que eu acho emblemático, eu acho maravilhoso. Quando o Aloysio Mercadante, que é hoje presidente do BNDES, numa das campanhas do presidente Lula, acho que na de 94, o Aloysio Mercadante foi fazer um comício aqui em Fortaleza, na Praça do Ferreiro. No dia seguinte, eu sempre trabalhei em campanha, no dia seguinte nós tínhamos uma atividade lá no Bom Jardim, e eu cheguei mais cedo e fiquei numa mercearia que tinha lá, e tinha 2 senhores conversando na mercearia. E aí um disse assim para o outro: rapaz, você viu aquele homem que estava ontem lá falando, o homem lá do Lula? Ave, maravilhoso, ele fala bonito. Eu não entendi nada do que ele disse, mas ele fala muito bonito. Então, eu não entendi nada, mas ele fala bonito, significa que ele não chegou no meu coração. Então, eu preciso saber falar com as... Por que o presidente Lula consegue falar com as pessoas? Porque ele fala uma linguagem simples, ele fala do cotidiano, ele fala do meu dia a dia com uma simplicidade muito grande, e ele faz isso com muita profundidade, porque ele não reduz a política ao tratar a política dessa forma. Então, são tantas coisas para ganhar a eleição que não dá para dizer que ganha eleição. Dinheiro é importante? Sim, claro. Como é que eu vou fazer campanha sem dinheiro? Eu preciso ter material de campanha, eu preciso me deslocar. Óbvio que dinheiro é importante. E é por isso que nós defendemos o dinheiro público na campanha e não o dinheiro privado. Porque o dinheiro privado, esse sim é desvirtuado. Mas o financiamento público de campanha, onde você tem as mesmas oportunidades, é muito importante. Por que é que não resolve a situação das mulheres? Porque nós precisamos tratar os desiguais de forma desigual. Então, se eu tenho dinheiro igual a um de um homem para uma campanha de mulher, que historicamente não se vota em mulher, que historicamente ela não participou do sindicato, da associação, do não sei o quê, não está no meio da rua todo dia, ela só aparece na época da campanha, ela precisa de mais dinheiro. Mas a gente não dá, né? Porque agora, a gente trata igual. Não. Mas devia dar, para fazer, enfrentar a desigualdade. Quando você abre a internet, que você vai para as redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, você vê muitos relatos de mulheres dizendo quem casou, casou, quem não casou, não casa mais. E joga a culpa para cima das feministas. Por conta Eu nunca vi isso, então tu tem que me explicar melhor. Olha que se a gente abrir a internet aqui agora, você vê bastante mesmo. Mas por quê? Porque casar é fundamental? Não entendi. Não, é porque é o seguinte, o que elas querem dizer com isso é que o movimento feminista, ela de certa forma cria um escudo que o homem, ao flertar com uma mulher, ele pode ser acusado disso, daquilo outro, aí o homem se retrai e ela fala isso usando essa brincadeira. Infelizmente a gente tem mulheres com esse tipo de pensamento, que é muito ruim, porque ela está trabalhando contra ela. Eu, por exemplo, sou feminista militante, sou casada há 34 anos. Não, mas quando você vê milhares de mulheres falando a mesma coisa, então tem alguma coisa por trás assim, eu nunca vi isso, talvez porque eu não tenha nas minhas redes sociais esse tipo de mulher. Porque talvez eu não tenha nas minhas redes sociais esse tipo de gente. Obviamente, nem quero ter. Né? Não, mas eu digo é porque a mulher falando da mulher, existe entendeu? Um preconceito. Mas eu lhe disse antes, existe um preconceito contra o feminismo. Essa mulher não sabe que ela hoje está trabalhando e que ela tem salário igual, porque foram as feministas que foram lutar por salário igual entre homens e mulheres. Então, isso é ignorância. É por isso que quando eu digo que eu não quero essa mulher na minha rede, é porque é até difícil você conversar com uma pessoa que reduz uma questão tão grave como a desigualdade de gênero a quem casou, quem não casou, não casou, e quer colocar essa conta na feminista. Você sabe por que ela bota isso? Porque elas dizem que as feministas são mal amadas, que a gente briga porque a gente é feia. E não é nada disso. Aliás, eu me acho linda, tá, gente? E sou feminista e faço questão de dizer. Aqui é a tua câmera, que sua câmera. Tô olhando pra ela, ó, por isso que eu tô dizendo, ó. Não, eu me acho linda. Aqui, ó. Mas eu tenho que me ver ali, então eu tenho certeza que eu me acho linda. Né? Então, falar nisso, deixa eu te interromper. Eu quero. Gente aqui da. É que você arranjou uma encrenqueira aqui no seu programa. Não, do Espio Papo, é porque é o seguinte, eu quero dizer que hoje aqui também no estúdio Toda Fala, nós contamos com a presença da Alice, que é assessora da Fátima, e a Bianca.
Ianca. Ianca, eu entendi. Duas feministas também. Quase que eu entendi Bianca, mas é Ianca. Ianca é um nome bem diferente, né? É bonito, né? Bonito também, bonito. Então, hoje o estúdio todo fala que tá mais florido do que o jardim japonês lá na praia de Iracema. Tá mais aguerrido. Agora eu vou perguntar aqui Nós não somos nosso assistente aqui. Neto, você tem alguma pergunta? Ou você está meio encabulado diante de tantas mulheres? Não, que é isso. Eu sou um cara divorciado, você me conhece. E não tenho nada contra, eu sou a favor do direito da mulher. Agora eu queria saber realmente o que é que está faltando, porque a gente está percebendo que existe uma grande ainda desunião, né, parece, entre as mulheres. E também queria saber qual é a luta, que eu sempre quis perguntar às mulheres, mas como eu não tenho muita amiga, nem assim, ou se eu estou enganado, quando eu era adolescente, todos nós como era adolescente, a mulher sempre foi vista como um objeto. A gente tinha aquelas revistas aquelas grandes revistas que eu acho que... sexual. Pois é, ela sempre foi vista. Eu nunca vi uma luta da mulher, eu posso até estar errado, por esta causa, tá entendendo? Por que as mulheres nunca se viam ali como objeto, como ali para os empresários verem e tudo? E também, como a gente crescemos na adolescente, eu acho que eu também nunca vi uma luta das mulheres que eu acho que deveria ter e gritar, porque a pornografia, você vê, como a Fátima disse, a mulher é a mais frágil de todas. E na pornografia a mulher é um objeto de uso total, né? Ali a gente vê, quer dizer, o que é que a mulher luta para tirar se libertar disso aí ainda, porque desde quando a gente é adolescente, que a gente vê que a mulher realmente é tratada como um objeto. Eu queria saber o que é que está faltando, a luta realmente para a mulher lutar e acabar com isso. A primeira coisa que eu queria dizer para você é que a sociedade tenta colocar na nossa cabeça que as mulheres não são unidas. Isso é a primeira coisa que a gente precisa desmistificar. As mulheres são extremamente solidárias umas com as outras. Eu duvido que na minha casa faltar o açúcar e eu pedir à minha vizinha, ela só tem meia xícara, ela divide comigo. Eu duvido eu estar com uma criança doente, pedir ajuda a uma vizinha e ela não me ajudar. Então, não é verdade que as mulheres são desunidas. A sociedade tenta colocar isso, por quê? Porque juntas somos muito fortes. Vocês pensam que esse negócio de juntas somos mais fortes é palavra de ordem? Não é, isso é fato. É por isso que juntas nós não podemos ficar, porque quando nos juntamos nós conseguimos os avanços que a gente precisa, todos. E aí as alas conservadoras, as alas retrógradas ficam colocando que as mulheres não são unidas. Mentira, as mulheres são unidas e muito, e solidárias umas com as outras. Os homens são solidários na mesa do bar, as mulheres são solidárias na vida real, no cotidiano de cada uma. Que eu, para trabalhar, minha vizinha leva meus filhos para o colégio, porque eu não posso. Então, não é verdade. E a gente precisa começar a desmistificar isso, porque parece que vira o senso comum. Isso chama-se senso comum, que querem incutir na nossa cabeça. Está errado. As mulheres são extremamente unidas e solidárias umas com as outras. É a primeira coisa que é importante que a gente comece a dizer com todas as letras, para que isso não se perpetue dizendo que as mulheres são desunidas. Segundo, a violência contra a mulher, seja no nível da violência sexual, que são as revistas pornográficas, as propagandas que nos usam, seja na violência física, não é uma luta das mulheres e não é justo colocar essa conta só na conta das mulheres. Essa luta é da sociedade, de homens e mulheres. Então não pode dizer, não sei o que as mulheres não fazem, que elas não resolvem. Porque os homens não nos ajudam. Porque essa luta tem que ser dos homens. Porque quando eu vou conversar com você e faço esse discurso que eu estou fazendo aqui, você não me ouve. Mas se um homem conversar com você, você ouve. Então eu preciso, nós mulheres precisamos, que os homens que são contra a violência, que os homens que são contra a desigualdade, não sejam omissos. Passem a se manifestar. Quando ele vê um amigo batendo na mulher, denuncie. Quando ele vê o pai batendo na mãe, denuncie.
Quando ele vê o menino na escola batendo na coleguinha, denuncie. Porque não pode botar na nossa conta essa conta que não é nossa. Porque não somos nós que fazemos essa sociedade violenta, muito pelo contrário. As feministas lutam por uma sociedade de igual de justiça para todos e todas. Nós não lutamos para ter o lugar dos homens, para tirar o lugar de ninguém. Nós lutamos para que as mulheres tenham direitos, para que a gente possa, de fato, falar que temos uma sociedade justa. Então, não pode ser colocada essa conta na costa das mulheres. Eu quero a solidariedade dos homens que se dizem não violentos, para lutar conosco, para a gente vencer essa chaga, que é uma chaga da sociedade brasileira, infelizmente. Fátima, eu entendo e eu sou água aqui. Eu sou completamente a favor de tudo que você está falando aí. Vou pegar aqui a água. Obrigada. Respondi sua pergunta? Neto. Hein, Neto? Respondeu, Neto? Ou faltou alguma? Eu acho, o que eu acho é que assim, como tem mais mulheres no mundo, eu acho que tudo bem, tem que esperar também o apoio dos homens, mas eu acho que não deveria totalmente só esperar dos homens. Eu acho que deveria. Não, a gente luta todo dia. Lutar, porque justamente porque você não pode esperar também só pelo ajuda dos homens. Não está esperando, não. Pois é, não espere. Mas a gente tem que cobrar. Agora deixa eu ver se cobrar tem que cobrar, é verdade. Mas deixa eu ver se eu entendi aqui uma coisa. Por exemplo, eu nem sei se tem mais, eu não ando em banca de revista, mas é o seguinte, digamos, uma revista masculina, uma Playboy, enfim, isso era uma violência contra a mulher? O uso da mulher como objeto sexual é um tipo de violência. Por que é que hoje não é permitido que você publique minha foto nua na internet? Você sabe disso. Hoje é crime, né? Isso é uma coisa. A outra coisa que aí sim, ainda existem, eu nem sei se ainda existe, porque isso caiu de moda, mas eu não sei se ainda existem aquelas revistas de mulher nua que todo adolescente da minha geração queria ver, né? Ainda bem que acabou, viu? Eu acho que não existe mais. Mas só um minuto, mas era isso que eu queria falar. Por exemplo, antigamente, né? Digamos anos 80, sim, anos 90, quando se existia esse tipo de publicação nas bancas. Se isso era uma violência da mulher, mas a mulher também, nesse sentido, ela viu o lado financeiro dela, digamos. Eu também tenho foto de homem nu, viu? E ele também recebe. Quantos deles? Com certeza. Não é esse o problema. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, porque teve muita mulher que se arrependeu depois de ter feito essas fotos. A Xuxa se arrependeu, várias. Se até perguntava se você faria novamente. Não faria. Porque não é a foto pela foto. É porque saber que aquela mulher um dia vai casar, vai ter filho, o filho dela vai ver, amanhã você está nua aqui na revista e tal. Então, as mulheres, quando pensam nisso, muitas se arrependem, outras não. Mas é exatamente isso. Mas por se tratar de uma violência, digamos, havia... A foto não é uma violência. Não, mas eu digo assim, havia o próprio consentimento, digamos. É isso que eu vou dizer para você. É preciso a gente ter clareza do que a gente está falando. A foto autorizada não é uma violência. Eu sou dona do meu corpo, eu faço dele o que eu quiser, inclusive posar nu e botar minha foto na internet. Ninguém tem nada com isso, a forma como eu encaro a minha sexualidade. Isso é uma coisa. A violência é a exploração da mulher como objeto sexual. E a gente tem legislação que hoje não permite. E foi luta das mulheres feministas para que a gente deixasse de ser usada nas propagandas como objeto sexual. Você pode procurar hoje as propagandas todas de televisão, de revista, que você não vê mais mulher nas propagandas usadas como objeto sexual. As revistas de mulher nua, que eu realmente nem sei se ainda existem, tá? Que essas mulheres consentem, isso não é crime, nem delas, nem da revista. Isso é uma linha editorial. Mas ela acaba contribuindo, tem de homens tambem. Porque a gente também gosta de ver homem pelado, viu? A gente acha bonito o bumbum. Mas o homem é muito menos. Mas eu adoro ver homem bonito, tá? Não tem isso, não. Então, a sexualidade precisa deixar de ser um tabu. Porque a gente está falando de sexualidade. E a gente trata a sexualidade como um tabu. Você tem filho? Você já sentou com o seu filho para falar com ele que ele... Olha, meu filho, é assim, sua pintinha fica dura, não sei o quê, parará. Já sentou com a sua filha para falar sobre a vagina dela? A gente não consegue tratar da sexualidade.
Nós somos uma sociedade extremamente conservadora que não tem coragem de tratar a questão da sexualidade. E aí faz esse tipo de publicação para se trancar no banheiro e se masturbar. É isso, é disso que se trata. É da gente ter coragem, enquanto sociedade, de falar sobre sexualidade abertamente, porque a sexualidade não é um pecado. É que a religião tenta nos colocar que a sexualidade é um pecado. Então, assim, a gente tem muita coisa para avançar nessa sociedade, porque ela é extremamente conservadora. Não, e o fim dessas. Mas só para dizer, só para fechar, quando eu e você dizemos que nós nem sabemos se essas revistas ainda existem, é porque hoje nós temos muito mais abertura sobre sexualidade do que tinha na minha época. Quando eu casei, minha mãe não ia me dizer como era que eu ia transar com meu marido. Ave Maria, nem sonharia de me dizer isso. Mas eu pude tratar com a minha filha. Eu posso tratar com meu neto. Tá? Então, hoje a gente tem uma questão da sexualidade muito melhor trabalhada por nós. Antigamente era muito pior. E aí, vocês pegavam a revista e iam pro banheiro se masturbar, o que era ridículo. Acontecia mas aí isso. acabava tendo o homem crescendo, tendo aquela imagem errada, né? Pois da mas aí atitude a da gente não mulher. tem culpa, né? Se os Não, homens não são estou dizendo mais uma fracos. vez que é o patriarquismo que eu estou lhe falando, estou defendendo a mulher. Não, eu estou dizendo, a gente não tem culpa. É né? um assunto muito É delicado. muito polêmico, ele não é delicado, ele é complexo. Ele é extremamente complexo. Tomara que isso entre num horário nobre na casa das famílias brasileiras. Bom, enfim, mas Fátima, eu tem quanto tempo aí, Neto? Eu falo demais, né, Neto? Não, tá bom demais. Não, o papo aqui tá 4 bom. minutos para 1 hora. Então vamos, temos 4 minutos, vamos falar um arredondar pouquinho. aqui. Não, a gente começou falando sobre os 300 anos Isso, de pois Fortaleza. vamos falar sobre os 300. Mas eu agora, partindo aqui da sua vida como um todo, a sua luta em prol da mulher, eu queria saber de ti agora, assim, é porque você trabalha na regional, né? Não, eu sou secretária municipal. É secretária municipal. Tá, então a pergunta é a seguinte: entra governo, sai governo, entra governo, sai governo. Como você falou, no governo anterior ele desmanchou tudo, agora teve que refazer tudo de novo. Não existe uma política que defina algo que está sendo feito bom para a sociedade, que seja perpétuo, que entre governo e sai governo e não consiga mexer nisso para que haja avanço realmente, porque o que acontece? O prefeito vem e constrói uma ponte, só que aí terminou o mandato dele, a ponte ficou na metade, o outro vem e não termina a ponte, ou desmancha o que ele fez para fazer outro para ganhar mais. Não pode existir ou criar uma lei em relação a isso para que, quando se um projeto, que seja um projeto bom, que está ajudando a sociedade, não haver empecilhos de governo A, B ou C para que aquilo continue, não existe isso. São várias questões. Primeiro, a gente está falando de governo, e as políticas que se perpetuam são as políticas de Estado. Então, por exemplo, tentou-se muito acabar com o Bolsa Família. Como ele era uma política de Estado, o governo anterior não conseguiu. Se rendeu, inclusive, ao Bolsa Família, aumentou, mas você lembra que queria acabar com o Bolsa Família, mudou o nome do Bolsa Família, que nunca pegou o nome que eles botaram, porque o Bolsa Família tinha se consolidado. Então, você tem políticas que são de Estado. Essa é uma coisa. Então, precisamos que políticas estruturantes sejam políticas de Estado. Educação tem que ser política de Estado. Saúde tem que ser política de Estado. Geração, combate à desigualdade tem que ser política de Estado. Quaisquer que sejam as políticas, mas elas precisam virar política de Estado. Nós ainda não chegamos nesse nível de avanço da nossa democracia. Então, nós temos um problema que a nossa democracia é tão frágil que foi ameaçada no 8 de janeiro de 2023, né? Quase que a gente tem um outro golpe nesse país. Graças a Deus conseguimos enfrentar e não tivemos um golpe de novo militar, né? Então, a nossa democracia ainda é frágil para que a gente consolide tudo como política de Estado. Muita coisa está na nossa Constituição e não conseguem mudar. Mas, por exemplo, tem uma política que é fundamental que seja de Estado. Qual? A escola de tempo integral. Por que o Estado do Ceará já tem 90% das escolas em tempo integral, as estaduais, e Pernambuco não tem,
o Rio de Janeiro não tem, porque não é política de Estado. Aqui é, mas nos outros estados não é. Então, política de Estado que a gente diz é quando não é de um governo. Nós somos um projeto. Então, Fortaleza vai ter também tempo integral, porque também vai virar política de Estado, é um compromisso do prefeito Evandro, que a gente tem as escolas de tempo integral, que a gente tem as creches, tudo como política permanente. Só completar o raciocínio, isso é uma coisa. A outra é a questão de obras. Tá? Hoje, o TCU, a Corregedoria, o Ministério Público fiscalizam. Um gestor que deixa uma obra pela metade e o próximo não cumpre, ele é fiscalizado. Então, hoje nós já temos uma mudança por uma reação da sociedade que ficava indignada, né, porque eu deixei a escola pela metade, eu não vou continuar. O gestor que faz isso, ele hoje é penalizado. Ah, ele é penalizado, mas passa 10 anos para julgar. Ainda temos um problema no judiciário, claro, né? Mas hoje não pode mais fazer isso, eu deixar a ponte pela metade e o próximo que vier largar aquela ponte pela metade e fazer outra. Hoje nós já temos fiscalização para isso, que foi um avanço na nossa democracia, o fortalecimento do Ministério Público, o fortalecimento dos tribunais de contas, é tanto que no Ceará a gente acabou com aquele Tribunal de Conta Municipal que era de brincadeira, nós só temos hoje o TCE, que fiscaliza de fato os municípios, né? Então nós temos avançado numa legislação para que haja uma responsabilidade dos gestores com recurso público. A gente não está falando da obra, a gente está falando de dinheiro público, que descia pelo ralo. Então, nós já conseguimos avançar bastante nisso. Ah, está tudo perfeito? Não, ainda não. São processos, são mudanças culturais, enfim. Ainda acontece, o prefeito ainda larga porque perdeu a eleição, deixa o outro sem assume, não tem um centavo no cofre. A gente sabe o que o prefeito Evandro sofreu quando assumiu, que a gente abriu o caixa e não tinha um centavo na prefeitura de Fortaleza. Tivemos que pedir dinheiro emprestado para comprar remédio, porque ele não deixou dinheiro, não deixou remédio, não deixou nada. Então, é muito grave, mas a gente já avançou. O fortalezense, como todo, vê a gestão anterior como uma catástrofe, né? Não, foi uma catástrofe. Nós que estamos, agora que pegamos a catástrofe para consertar, foi uma catástrofe. Mas catástrofe. Dentro dessa catástrofe, mas o prefeito está terminando todos os postos de saúde que ficaram parados, todas as obras que o Evandro está conduzindo, todas não, porque tem muita obra nova, os girassóis são todos novos, a gente está fazendo novos CRAS, mas tudo que ele deixou pela metade entrou na prioridade para a conclusão. Nós terminamos quase todos os postos de saúde que ele tinha começado. Aliás, acho que já entregamos todos os que estavam parados, as escolas que estavam com obras paradas. Uma ou outra eventual ainda tá? Tá, por quê? Porque teve um problema na licitação, a empresa abandonou, porque não recebeu o dinheiro, aí largou, né? Então você tem pontualmente ainda problemas. Mas uma coisa que o prefeito determinou a todos os secretários, terminar todas as obras que estiverem incompletas é prioridade. O recurso foi para isso. E olha que a gente sofreu muito, porque a gente não tinha dinheiro. Agora vai melhorar muito, porque com a contenção de despesas que o prefeito Evandro fez o ano passado, nós conseguimos que o Fortaleza pudesse voltar a pedir empréstimo. A gente estava proibido. Nós assumimos um caos tão grande que o Fortaleza estava proibida de pedir empréstimo. Tão grande era o caos que essa cidade estava. Então nós conseguimos organizar as finanças dessa cidade o ano passado, e esse ano a gente já vai poder receber os empréstimos do CAF, do BNDES, enfim, todos os empréstimos que a gente precisa para investir, inclusive. Mas se tem notícia, me corrija se eu estiver errado, que, por exemplo, a China está investindo muito no Ceará. Mas aí é iniciativa privada. Mas... Não, é porque você tem um investimento privado. A China está vindo para cá investir em plantação de empresa, o polo lá do Horizonte, que não é em Fortaleza especificamente, porque ela está investindo muito na região metropolitana e não em Fortaleza especificamente. O polo automotivo de Horizonte é um investimento privado, não é do governo. Tá? Então, não só a China, vários países. Fortaleza é um destino de negócios muito atrativo. Principalmente porque a gente botou a casa em ordem agora e estão voltando para cá. Não, né? E geograficamente, Fortaleza ela é mais próxima da Europa. Nós somos da África também. E da África. Né? Então, assim, nós somos um destino atrativo. Tá? Então, tem muito investimento privado. Porque o que gera emprego é um investimento privado também, não é só investimento público. O investimento público é importante? É claro que o investimento público é importante. Quando eu faço uma obra,
eu estou empregando as pessoas, eu estou fortalecendo empresas locais, né? Então, o investimento público também é importante, mas só o investimento público não é suficiente para a gente garantir o desenvolvimento. Eu preciso do investimento privado, e o setor privado tem que ter responsabilidade social com isso. Tem que saber que também tem que dar a sua parte, porque ele é muito beneficiado pelo poder público, de uma maneira geral, quando eu cedo um terreno para ele construir uma fábrica, quando eu dou uma determinada isenção. Então, o setor privado tem que ter responsabilidade social também com o desenvolvimento, não só o poder público, né? Mas a gente tem, Fortaleza tem um atrativo grande, o estado do Ceará, principalmente, tem um atrativo enorme. A política do governador Elmano, que vem desde o governador Cid, passa pelo governador Camilo e hoje com o governador Elmano, transformou o estado do Ceará. Nós somos o estado que mais cresce no Brasil. O Brasil cresce 2, qualquer coisa do PIB, a gente cresce 4. O que a gente precisa resolver, aí sim, que o prefeito Evandro diz todo dia, nós somos o maior PIB do Nordeste, de capital, Fortaleza. Se eu não quero ser o maior PIB de capital, eu quero que este PIB esteja distribuído com o conjunto da população, porque ele é muito desigual. O PIB de Fortaleza mora na Zona Leste. Né? Então é uma desigualdade grande. E é isso que a gente está combatendo na gestão, e é prioridade do prefeito. Desde que Fortaleza é Fortaleza, sempre houve essa desigualdade. Não, mas nós estamos trabalhando para desmontar. O Ceará Sem Fome, que nós temos na prefeitura também, nós temos Fortaleza Inclusiva, que está trabalhando essa desigualdade. Nós estamos tirando milhares de famílias da pobreza. Isso é enfrentar a desigualdade. Não vai ficar todo mundo rico, dono do supermercado. Mas eu vou melhorar a mercearia do seu Zezinho, lá no Bom Jardim, lá na Granja Portugal, lá na Sapiranga. Eu vou melhorar a qualidade de vida das mulheres, das microempreendedoras. Isto é enfrentar a desigualdade. Essa é a política do prefeito Evandro, e é isso que ele vem fazendo, tanto com a política social, porque tem um enfrentamento urgente, que é a política social. Eu preciso ter casa, eu preciso ter moradia, eu preciso ter comida, eu preciso ter escola, eu preciso ter tudo, né? Então tem a emergência, mas ele também está fazendo a mudança estrutural para que a gente possa entregar essa prefeitura com menos desigualdade do que quando a gente assumiu, e ele fez disso a prioridade da vida dele. Bom, gente do Espio Papo, agora, Neto, dá um alô aqui. É o seguinte, pense numa conversa boa com a Fátima Bandeira. Eu me sentia quase conversando com a minha esposa num momento que eu só digo sim, senhora. Sim, senhora. É isso mesmo, sim, senhora. Você diz a última palavra, né, Quintino? A última palavra é sua, viu, Quintino? A última palavra é sua. Realmente você é um machão. Eu me lembrei demais da minha esposa agora nessa entrevista, Ave Maria. Mas é o seguinte, eu vou lhe ceder agora essa câmera, daqui a pouco você vai vir para cá, vai olhar para essa câmera, é a Câmara da Verdade, como dizia o Clodovil, e você vai falar com o seu público aqui, o pessoal que te acompanha. Inclusive, né, volta para cá de novo, né, tu? Que é o seguinte, ó. Aqui depois, no descritivo aqui, vai aparecer as redes sociais da Fátima Bandeira, se você quiser entrar em contato com ela, se você quer se tornar uma feminista, participar dos movimentos feministas de Fortaleza, você entra em contato com as assessorias dela, né, e enfim. E, gente, é o seguinte, agora aqueles velhos recados que eu dou aqui, né, você quer me ajudar e ajudar o canal Espio Papo no Estúdio Toda Fala, você tem que se inscrever no canal, dar um joinha, um like, compartilhar esse vídeo, porque o algoritmo vai entender que esse vídeo é relevante e vai levar isso para outras pessoas. E é o seguinte, é um prazer enorme ter falado com a Fátima Bandeira. Esse assunto se estenderia por milhares de anos, porque quando a gente fala com mulher, a mulher fala muito, então não se ia se estender bastante. Eu vou passar agora a câmera para ela e depois tu volta para mim me despedir do povo. A câmera é sua aqui, é toda Obrigada. Sua aqui, eu costumo dizer que eu falo muito, porque nós mulheres precisamos sempre falar muito, porque nós somos silenciadas durante muito tempo. Mas agora eu quero falar com você, mulher de Fortaleza. A Prefeitura de Fortaleza tem um compromisso muito grande com o enfrentamento à violência. E nós temos equipamentos para lhe atender. Você não está sozinha.
Se você é vítima de violência doméstica ou mesmo de violência urbana, você pode nos procurar. Acione o 180, acione o 190, acione o 156. Você pode ser encaminhado para o nosso Centro de Referência de Atendimento à Mulher, Francisca Clotilde, que funciona junto com a Casa da Mulher Brasileira. Nós temos aluguel social, nós temos o enfrentamento à violência no transporte público com a Nina, nós temos enfrentamento à violência no diálogo com os homens com o projeto Cá Entre Nós, nós temos várias políticas de enfrentamento à violência para a gente poder avançar. Então, a gente só quer dizer para você que você não está sozinha, você pode procurar a nossa secretaria, você pode procurar o centro de referência, que você vai ter todo o acolhimento que você precisa, todo o apoio que você precisa para enfrentar e romper com o ciclo de violência. Só agradecer mais uma vez pelo convite, adorei vir aqui conversar, ter esse espaço de debate, porque como foi um espaço longo, a gente pôde conversar bastante. Então, muito obrigada por esse espaço que você cedeu para mim. E eu estou à disposição, sempre que você quiser, pode me chamar, que eu sou bem facinha para falar. Obrigada, Neto, também. Ok, tudo bom. E agora tu passa para mim aqui, né? Passa a bola aqui para mim. Bom, então, galera do Espio Papo, eu estou aqui muito feliz com a entrevista dela. Aliás, não é nem entrevista, é um bate-papo mesmo, né? É o pessoal que está se inscrevendo aí no canal já está notando que a nossa conversa aqui é uma conversa bem... não é uma entrevista, é mais um bate-papo mesmo. E para a gente conhecer pessoas da nossa sociedade. Fortaleza tem inúmeras pessoas bacanas aqui para sentar aqui comigo e falar um pouco da sua história, um pouco do que faz. E eu vou sempre contar com a solidariedade de vocês se inscrevendo no meu canal. Graças a Deus, hoje eu lavei os pratos, fiz o almoço aqui em casa. Minha mulher não tem do que reclamar do marido dela. E eu quero me despedir de vocês, dizendo meu muito obrigado, até mais. E foi um prazer, Fátima Bandeira. Até mais, tchau, gente. Obrigada. Valeu. Agora vocês querem tomar um cafezinho? Eu quero. Pois tá aí, ó. Agora a gente vai... Espio Papo.